que a gente vai fazer agora? A última coisa que a gente vai implementar aqui é a multiplicação de matriz, né? Multiplicação de matriz mesmo. Como é que eu multiplico duas matrizes? Vocês lembram qual que é o algoritmo para multiplicar matrizes? Alguém achou aí na internet como é que faz o algoritmo de multiplicação de matrizes? Multiplicação e multiplicação de matrizes. Tem uma maneira bem específica de multiplicar matrizes, que é você tem que seguir a ordem das colunas e das linhas, certo? Então eu só tenho que lembrar qual que é a ordem, afinal. Ah, ok, então eu acho que eu já achei aqui. Então, primeira coisa que a gente Primeira coisa tem que verificar a linha em coluna, né? Exatamente. Só que agora ela vai ser cruzado, né? Porque quando você vai fazer a multiplicação, você Tem que vai olhar a fazer. coluna da primeira e a linha da segunda. Exatamente. É a coluna da primeira. Então, ncol tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda. E a quantidade de linhas da primeira tem que ser igual à quantidade de colunas da segunda. E agora a gente tem que conferir o resultado. Se o resultado consegue guardar. Agora a gente tem que ver. Quando a gente for colocar o resultado, como é que ele vai ser? Quantas linhas ele vai ter? Ele vai ter a mesma quantidade de linhas da primeira. Mas eu acho que é só a primeira condição. Não, cara, tem que ser as duas. Tem que ser as duas. Vá por mim. Não é só a primeira, realmente tem razão. É a quantidade de. Não, você tem razão, tu tem razão. Agora é no R é que eu vou colocar a próxima parte. Vai lá, Matheus, diga aí, a quinta da vergonha mesmo, o que eu tenho que fazer aqui? Agora eu tenho que conferir que a quantidade de linhas do R é igual à quantidade de linhas do A e a quantidade de colunas do R é igual à quantidade de colunas do B. Certo? Certo? Aquele silêncio. Tentando processar aqui. Mas eu acho que vai ser isso mesmo. Professor, Diga. não ficaria mais legítimo você tipo, fazer o De Morgan disso, tipo, se. E aí você dá o return da função, depois você não precisa botar tudo dentro do if, sei lá. Poderia também, poderia. Poderia fazer assim. Eu verifico o erro e dou o return, e aí lá fora eu faço tudo. Poderia ser também, cara. Sinceramente, sem preferências nos dois casos. Porque na verdade a única coisa que é ruim aqui é porque o De Morgan eu acho que seria menos intuitivo do que essas condições que são mais diretas do que me veio à cabeça na hora de fazer a conferência, tá? Mas poderia, o que você falou faz todo sentido. O que a gente tem que fazer agora? Agora a gente vai fazer um for do i, que vai de 0 i menor do que o número de linhas do A. Opa, i mais. Um for do J, que vai do número de colunas do B. J. Para falar a verdade, né? A gente pode simplesmente se resumir ao R. E pelas condições que a gente fez ali, a gente sabe que é a mesma coisa. Certo? E aí, por fim, a gente precisa de fazer mais uma outra entrada aqui, um outro forzinho aqui, o K, que vai de 0, K menor do que A, número de colunas, K mais, e aí beleza, vamos colocar aqui, ok, a gente tem, antes de entrar nesse cara, a gente vai pegar, falar que o resultado na iésima, jésima posição é 0. E aqui, por fim, a gente vai acumular naquele carinha ali, quer dizer, o vals da iésima, jésima, mais igual
a multiplicação do A pelo B. Então, vai ser o A vals do IJK vezes o B do vals do KJ. Se está confuso isso daqui, não tem, aqui a dificuldade não tem nada a ver com C ou com qualquer coisa de programação, alocação dinâmica, é o algoritmo para você fazer multiplicação de matriz. A maneira com que você faz a multiplicação de matriz, tá? Se está confuso com esses índices aqui, procura como é que faz multiplicação de matriz, ou faz a multiplicação de matriz você mesmo na mão, e você vai ver que é isso, tá? Deve ser isso daqui. Beleza? E aí agora a gente vai compilar. Compilou. Putz, agora precisaria de ter alguma matriz que a gente saiba a resposta. Cara, eu tenho aqui, achei no... Vou jogar no Wikipedia aqui alguma coisa. Tá, tudo bem. Achei uma matriz aqui. Vamos ver. Se a gente funcionar, a resposta tem que dar... anota aí, Matheus. A resposta tem que dar 0, 2, 1, 0, tá? Se a gente fez certo. 0, 2, 1, 0, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Primeira matriz, tamanho 2 por 2. Os números da primeira matriz é 1, 0, 0, 2. Os números da segunda matriz, a segunda matriz é 2 por 2, e os números são 0, 1, 1, 0. E, obviamente, que deu errado. Pera, o resultado era pra ser qual? O resultado era para ser 0, 2, 1, 0. Ou 0, 1, 2, 0. Faz uma multiplicação com matriz de identidade, tipo, e aí ela vai ficar mais fácil pra você saber o que é o errado. Ah, você sabe o que eu acho que é o problema? Você não usa na main? A gente na main, a gente não fez nada. Ah, é verdade, né? Vocês, olha, brincadeira, hein? A gente não tá nem querendo, nem tá querendo saber isso, na real. Não tá querendo saber. Quem foi que... Não é melhor que você ficar 10 anos tentando arrumar o programa, porque você fica chamando a função errada. Só Fazendo isso, o processo só errado faltou na main. mexer na main. Cara, veja só, se eu mudei lá, como é que o compilador não pensou que eu queria mexer na main? Pelo amor de Deus, quem que muda minha mente? Computador Nutella. Fraco. O computador é fraco. Vamos lá. 2, 1, 0, 0, 2, 2, 2, 0, 1, 1, 0. E resposta 0, 1, 2, 0. Isso mesmo, bateu. É isso, né? 0, 2, 1, 0. Eu falei errado, né? Eu falei a multiplicação trocada. É um problema de dislexia simples. Mas tá certo. Tá certo. Você falou errado pra gente, mas tá certo aí. Mas tá certo aqui. Na verdade, eu fiz B multiplicado por A e não A multiplicado por B. A propósito, vamos pegar esses caras aqui, ó. A gente, pra parar de sofrer, né? A gente pode pegar isso daqui e... Bota no Makefile. Eu vou colocar no Sei lá. file lá. Opa. Só pegar make run. Beleza. Tá aí. Ah, e aí, outra coisa que dá pra fazer aqui que fica legal é o seguinte, ó. Eu posso fazer assim. Eu acho que não vai dar problema. Opa. Daí fica mais fácil de ver, né? Make run. Tá lá. Beleza? Então, se a gente quiser... o que a gente fez, na verdade, foi a multiplicação. Foi o contrário. A gente pegou esse cara. A gente multiplicou esse cara de cima, ó. Aqui é uma matriz 2 por 2, tá aqui a matriz 2 por 2, tá aqui a matriz. Aí vai dar o resultado que o Matheus anotou para mim lá. Beleza? Tranquilo? Então, o que nós temos aqui? Basicamente o programa tá ok, tá funcionando. Esse programa,
Eu acredito que a gente não cometeu nenhum problema de vazamento de memória. Então, quer dizer que mesmo que esse programa cresça, ele fique maior, e a gente faça bastante coisa com ele e tal, o que a gente fez aqui não vai nos causar problema lá na frente. Exceto por uma coisa que o Grilo me induziu a fazer, que foi não conferir a locação do malloc. Vocês são Sim, testemunhas. eu sou o culpado. Veja na gravação inicial que a gente estava fazendo direitinho. Ele falou: não, professor, não, é melhor não fazer isso. Confia que vai alocar, que é melhor. E aí eu peguei e acabei fazendo desse jeito, tá? Tirando isso, esse programa não vai dar problema, não vai ter problema de vazamento de memória e tudo mais. Tá tudo bonitinho funcionando, tá bom? Eu acho que para a gente fechar com o que a gente viu hoje, a única coisa que a gente vai mudar é assim: como é que ficaria esse programa se a gente fosse modificar ou multiplicar, por exemplo, ou adicionar, que seja, para ele não ter que. Para eu não ter que criar o R para passar para ele, entendeu? Então eu quero fazer assim, ó. Na prática, tá aqui o programa, mas na prática a gente gostaria de fazer assim, ó. Eu vou fazer até o seguinte. Eu prometi que eu vou liberar para vocês os códigos, né? Por que não? Ah, muito bem. Eu estou no lugar errado. Perfeito, ótimo. Então eu vou copiar esse daqui, mate C, mate 1C. Uma outra coisa que eu quero que a gente vai ver daqui a pouco, que é um negócio que é legal, não tem necessariamente a ver com a disciplina, mas é legal, é usar Git, que é uma coisa que se você aprender a usar Git desde o começo, você não precisa fazer isso que eu estou fazendo, por exemplo, que é uma técnica muito ruim de você ter um controlezinho de versão, e não é difícil, e você consegue fazer as coisas de uma forma muito, muito melhor. Então o que eu fiz? Eu simplesmente salvei aquela versão lá para a gente ter ela depois se a gente quiser voltar. Tá, tudo deve estar funcionando, porque eu simplesmente fiz cópia. Sim. Tá lá. Vamos para o mate. O que a gente vai mudar aqui? A gente vai mudar o seguinte, ó, ao invés da gente pegar e criar a matriz para retornar, a gente vai retornar a matriz pelo próprio multi aqui. Certo? Aí, a gente já sabe o seguinte, a gente já sabe que a gente tem que destruir o R, tá? A gente tem que destruir o R. Não temos muito o que fazer, então deixa o R aqui para destruir. Esse, na verdade, é o único inconveniente de fazer as coisas desse jeito. Agora, nós vamos pegar o ponto H, certo? E no ponto H a gente vai mudar para ele fazer desse jeito, ó. Aqui, adicionar. Vou pegar e multiplicar, que a gente está fazendo agora. Ele vai retornar um ponteiro para a matriz. Então, ele não recebe mais esse cara aqui, ó. Tá? Vamos fazer isso nos outros já também, né? Esse espaço que você deixou, ele daria algum problema? Nenhum. É questão, existe inclusive questão de gosto, mas aí eu acho que é assim, tem gente que declara assim, ó. Em vez de colocar o asterisco grudado na variável, gruda o asterisco no tipo. Dá no mesmo. Não faz a menor diferença. Tem um motivo para a gente fazer assim. Bem, não interessa hoje, mas eu acho mais natural você grudar na variável, porque é a variável que é um ponteiro, afinal, né? Então agora nós mudamos os cabeçalhos das matrizes, certo? Das funções. Falta a gente mudar as funções para funcionar desse jeito aqui também. Tá bom? Tudo bem, Matheus? Sim. Vamos lá. Adicionar matriz. Esse carinha aqui, ó. Ao invés de a gente receber o R, a gente vai pegar e vai ter uma matriz aqui. Ele vai retornar. A gente não tem esse cara aqui. Então a gente não tem que testar o tamanho dele, já que ele não existe. Porém, para a gente colocar o resultado, a gente vai criar uma matriz R. Certo? A gente pede para criar uma matriz R do tamanho correto. A nlim, a
Ncall. Criamos o R. Beleza? Aqui, nesse caso, a gente tem que fazer mais uma coisa. Aqui a gente tinha aquela opção da gente... se a gente vai conferir, se vai alocar ou não vai alocar, e aí a gente acabou, o Grilo me induziu a assumir que é opcional. Mas a gente tem um problema aqui. O problema é, e se eu não consigo, e se as dimensões não estão boas? O que eu faço se as dimensões não estão boas? Como assim as dimensões não estão boas? Imagina que eu passo o A e o B, e o A e o B não têm as dimensões corretas. O número de linhas e o número de colunas não estão compatíveis. Qual vai ser o resultado? Aí eu retorno nulo lá embaixo, exatamente. Aqui, cara, nesse caso aqui eu concordo com o que o Grilo falou. Nesse caso aqui, o ideal seria a gente testa e se não tiver... Vamos fazer, vai. Aí a gente tem várias maneiras de fazer. Uma delas é isso aqui. De novo, é o que eu insisto que esse teste aqui é o teste mais natural. Eu verifico se as dimensões estão corretas. Se as dimensões não estão corretas, tá vendo a interrogação lá? A dimensão não está correta. Se a dimensão não está correta, retorna null. Se não, eu aloco a matriz, faço a operação que tem que fazer e retorno a matriz. Aqui, olha, de novo, aqui, pode perceber o que a gente está fazendo. Eu poderia muito bem fazer o De Morgan aqui, direto. Vamos fazer, vai. E aí, de novo, essas horas, o que você tem que pensar é qual das duas expressões é a que eu acharia mais natural de ler. Você. Para o computador, não faz rigorosamente nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Principalmente com o curto-circuito que a gente viu lá atrás. As duas coisas seriam exatamente iguais. Tá? O que você tem que pensar é o que você acha que seria mais natural de ler. Aí você tem que verificar no seu entendimento do programa o que seria a melhor forma. Tá? Então tá aqui. Aí, se as dimensões não forem compatíveis, retorna null. Se não, cria uma matriz e faz a soma na matriz e retorna essa matriz. Multiplicar por escalar. Multiplicar por escalar, eu não tenho que conferir nada. Por que eu não tenho que conferir nada? Porque a única coisa que eu conferia era se a matriz que ia receber era compatível. Mas agora, eu vou criar a matriz compatível. Certo? Então, esse cara aqui vai ser assim. Opa. Criar matriz. Criar matrix. Faz o que tem que fazer. E dá um return no R. Beleza? Tem que mudar o tipo da função, chegar a uma matrix R de Boa. Matrix. Opa. Asterisco. E aqui ele retorna. Isso aqui também. Vamos modificar isso daqui. A gente já sabe, é meio até mecânico, né, o que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Vamos começar por essa última alteração. Ele retorna uma matriz. A verificação aqui agora, ela não precisa fazer a verificação da parte do R. Eu só confiro se as dimensões são compatíveis. Então, na verdade, aqui, vamos fazer assim. Se as dimensões não forem compatíveis, a gente vai retornar. Vai retornar null. Quer dizer, eu não tenho resultado se o número de colunas não bater com o número de linhas. Se não, aí eu vou alocar uma matriz R para colocar o resultado. Essa matriz R, eu vou pedir para ele criar, vai ter o número de linhas igual ao de A e o número de colunas igual ao de B. E no final, eu dou um retorno no R. Beleza? Eu acho que tá ok. Vamos lá, compila. Eu acho que ficou muito melhor, não só que não. Não, você vai ver, teremos críticas a fazer.
Tá errado lá. Ele tá dizendo que tem É muitos porque você parâmetros. chamou errado no main. Você não arrumou o main Exato. de novo. Tem que tirar esse R aqui. Ops. Tem que tirar esse R aqui, né? Os compiladores de hoje em dia são muito gentis. Agora, funcionou. E make run. Tá lá. Muito bom. Funcionou. Certo? Qual que é o problema que a gente tem aqui, tá? Qual que é o problema? Não é nem problema, é uma questão de estilo. Tá ok, tá até bonitinho, na verdade, né? Só que a única coisa que você tem que lembrar é o seguinte, ó. Eu retornei esse R aqui quando eu chamei para multiplicar a matriz e eu tenho que lembrar que eu tenho que destruir esse R. Então, uma coisa que você tem que lembrar é que quais funções criam matrizes que têm que ser destruídas depois. A gente já tinha que lembrar antes que o ler matriz exigia destruir matriz. Agora a gente tem que lembrar que o multiplicar matriz também gera uma matriz que tem que ser destruída. Nenhum problema com isso, contanto que você anote isso e lembre disso e não esqueça disso. Porque você pode muito bem achar que, por exemplo, olha, eu não preciso destruir o R. Vazamento de memória. Tá? Então, decidir fazer de um jeito ou do outro implica em os cuidados que você vai ter com o seu programa depois. Só mais isso. Tem uma outra diferença também, que é, acho que a última coisa que a gente fala aqui. Lembra aquele caso que a gente fez eu queria fazer a subtração do A pelo B e aí eu fiz daquele jeito, né? Ó. Então eu fiz assim, ó. Como é que era? Lembrando como é que estava antes. Eu fiz multiplicar por escalar. Aí eu passei B menos 1. Certo, Matheus? Certo. Como é que vai ficar esse cara aqui? Se eu for arrumar lá. Na verdade, eu arrumei lá, né? Como é que vai ficar agora? O ponteiro do B recebe isso aí. B recebe isso aí. Isso aqui, né? Qual é o problema disso? Ele criou um R. E agora você tem o B original ainda. E agora, quando eu fizer... Vamos imaginar que não tem isso daqui, ó. Eu estou destruindo uma matriz, né? Sim. E aí? Como é que eu destruo aquela outra matriz? Não tem como. Não destrói. Não destrói. Vai ser, aí começa o vazamento de memória. Você vai ter uma matriz lá, e aí, essa matriz, ela não foi